Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui trazer um tema que a gente tem sempre que estar dando atenção, ainda mais nos tempos atuais, né, que a gente percebe assim, movimentos, ideologias, filosofias sempre querendo desprestigiar ou desvalorizar, desmerecer ou até aniquilar com essa instituição, né? A família, que é a célula da sociedade. Então, a gente vai trazer aqui algumas reflexões por parte do médium Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, então, do livro Desafios da Vida Familiar. E ele faz um estudo bem interessante e rico a respeito da família, né? E a gente inicia lendo aqui um trechinho, só um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre família, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, a gente vai destacar aqui uma frase, né? No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. E aqui a gente pode entender que se buscam, inclusive, quando encarnados, né? E a gente sabe também que o nosso mundo material, ele é uma cópia, né? É o que a gente sempre escuta falar, essa é uma frase, até um jargão quase, né? Que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Ora, se aqui a gente está dizendo que no espaço, ou seja, no mundo espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pelas semelhanças das inclinações, e eles são ditosos, ou seja, eles são felizes por se encontrarem juntos. Então a gente imagina que no futuro, quando a gente já estiver ali regenerado ou bem adiantado na nossa regeneração, as famílias aqui na Terra também serão mais harmônicas, porque a gente sabe que por hora as famílias também são um veículo aonde os antagonistas também vêm, né? Por quê? Porque materialmente falando, nós ainda muito apegados que somos à matéria, essa coisa do sangue, da raça, da casta ainda tem um valor muito grande para nós. Então a gente costuma valorizar os nossos, né? O sangue faz grande diferença. O amor universal, o amor incondicional, o amor cujo modelo é aquilo que Jesus nos apresentou, ele vai muito além disso, né? Ama, não ama só os seus, ama incondicionalmente, né? Ama a tudo, ama a todos. Mas na nossa condição a gente ainda precisa desenvolver essa capacidade de amar num pequeno grupo, e aí a gente vai dilatando para um pouco mais de um grupo maior, até que um dia a gente vai conseguir, né? Amar aí incondicionalmente a humanidade inteira, né? E não só a humanidade, mais do que isso, toda a criação divina, né? Toda a criação divina, passando por todos os reinos. Bom, então a gente vai começar a leitura do teor aqui do livro, né? Então aqui esse livro ele foi elaborado da seguinte forma, né? Elaborado no modelo do Livro dos Espíritos. Então foi pensado no tema, né? Que é a família,
E algumas perguntas ali elaboradas e o espírito Camilo responde, né? Então aqui, olha, o sentido da família. A primeira pergunta: qual a importância da família para a vida do espírito reencarnado? E a resposta do Camilo: os espíritos que vêm para a Terra com o sentido de realizar seu trabalho de autorredenção e heterorredenção, ou seja, de renovação. Peraí, não é heterorredenção, não. É isso mesmo, heterorredenção. Ou seja, de renovação pessoal, individualmente e em vários grupos humanos, precisam encontrar o caldo cultural, né? Ele coloca isso entre aspas, né? Então, caldo cultural, o que seria esse caldo, né? Quando a gente pensa numa sopa, num caldo, é um monte de coisa misturada ali que forma um prato ali, né? Um prato que é aquele caldo, aquela sopa. Então, ele está dizendo que que é uma coletividade que, para se auto-iluminar, né, precisa estar nessa heterogêneo, né? Nesse grupo heterogêneo de diversidades, né, num grande caldo cultural necessário, aí onde vai ter o que? As diversidades, né? Então imaginemos um caldo, uma sopa, tem lá vários legumes diferentes, né? Várias coisas diferentes. E é nesse contato, com essa diversidade, que cada um vai aprendendo a se respeitar, a se suportar, a se respeitar, a se aceitar e a se amar, né? Olha, necessário, imprescindível ao desiderato buscado no seio da família. Tem necessidade de achar um ninho familiar em boas condições, para que então desenvolvam a contento o seu labor, né? Não nos esquecendo a pergunta: qual a importância da família para a vida do espírito reencarnado, né? Então ele precisa encontrar ali aquele grupo de pessoas que, dentro da sua diversidade, das suas diferenças, vão acolhê-lo, né, para que ele desenvolva ali as suas potencialidades. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do renascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. É graças ao esforço da convivência com 3, 5, 10 pessoas na relação doméstica que cada indivíduo, viajor da estrada evolutiva terrena, adquire elementos intelectuais e sentimentais para lograr, no remoto futuro, compreender, cooperar e amar a imensa família universal no que se refere ao universo terrestre. Veja, né? Então é no seio da família que a gente vai exercitar e vai treinar, como eu disse, aprender a conviver, respeitar, aceitar e amar, né? Agora, quando a gente percebe como é que as famílias estão, está havendo respeito, os pais respeitam os filhos respeitam os pais, né? Uns aceitam os outros. Como que, vamos imaginar aí, o que a gente vê na sociedade? Será que todas as famílias ali, os pais olham para os filhos, né? Os pais sabem o que esses filhos fazem, pensam, sentem? Os pais conhecem os seus filhos, além de saber do nome, muito além de saber o nome, né? Será que os pais conhecem ali o que vai, o que move, se eles estão felizes, se eles têm preocupações, né? Então a gente tem muito a ficar pensando, né, a respeito disso, de como é essa dinâmica, o dia a dia nesse grupo de, como ele diz aqui, 3, 5, 10 pessoas. São íntimas ou são estranhas umas às outras? Eles têm assunto, conseguem conversar? Ou quando se reúne,
cada um pega lá uma telinha, né? Se reúne ali, sei lá, em algum momento, e ninguém sabe o que falar um com o outro, não tem assunto a se tratar. Dão risada juntos? Como se tratam? Se tratam com amor, com respeito, com bom humor? Ou se tratam brigando, né? Então, assim, tudo isso são situações que a gente tem que estar pensando, né, a respeito. Por meio da instituição familiar e de tantas outras composições em que a divindade situa seus filhos, reencarnados e desencarnados, é que o mundo vai se alçando gradualmente às várias dimensões do seu progresso intelectual, ético, moral, espiritual, enfim. Ou seja, né, a família é realmente a base da sociedade. E se a gente está com vistas a uma sociedade que está mudando para melhor, né, uma sociedade que deve se regenerar, um mundo que vai se regenerar, está a caminho da regeneração, as famílias, como sendo a célula, se a gente quiser apressar esse movimento, né? Se a gente quiser, não é apressar, mas na verdade deveríamos querer apressar, porque acredito que estamos bem atrasados. Então deveríamos sim apressar essa busca pelo melhor, né? Não podemos perder mais tempo. E essa nova sociedade transformada, a gente sabe que ela vai começar, a transformação começa no indivíduo, e o indivíduo ele está inserido ali num grupo de, como, repito, 3, 5, 10 pessoas nas relações domésticas, na família. Aí uma outra pergunta que é feita aqui e o Camilo vai responder. Como é que a dinâmica familiar auxilia o desenvolvimento do espírito? E a resposta: a divindade estabelece que, em relação à formação da família na Terra, com vistas ao formoso futuro que a todos nos aguarda, nosso destino é o amor universal, o amor irrestrito, pleno à humanidade. Como o Pai Criador nos prepararia para a germinação desse eloquente amor? Dispôs-nos em pequenos grupos nos quais poderemos encontrar alguns exemplares de caráter comuns no campo da vasta sociedade humana. A esses pequenos núcleos de indivíduos chamados famílias. Numa só existência, deparamo-nos sob o nosso próprio teto com um verdadeiro laboratório em que, lidando uns com os outros, aprendemos a nos relacionar com a humanidade. Então, veja, né, nesse pequeno núcleo de indivíduos, né, que Deus nos coloca juntos, nós vamos tendo a oportunidade de estar junto com... É um laboratório, né? Porque ali a gente vai encontrar não só aqueles a quem nós nos vinculamos ali pelos vícios de afeição, simpatia e semelhança das inclinações, como a gente acabou de ler no Evangelho. E esses encontros, como eles repercutem na nossa alma, né? Eles repercutem no sentido de nos dar alegria, satisfação, coragem, né? Por quê? Porque naquele mesmo grupo também vai ter um ou mais, sei lá, né? É a providência divina que vai saber, mas vai ter também antagonistas ali. E se a gente vivesse só com os antagonistas, seria muito difícil. E a chance do erro aumentaria demais. E nós não estamos aqui para errar, nós estamos aqui para acertar. Mas acertar porque compreendemos, né? Nada vai ser... eu ia dizer nada vai ser facilitado, mas no fundo é facilitado, né? É facilitado. A misericórdia de Deus facilita muito para nós. Não dá fardo superior às nossas forças. É justamente por isso, né,
pela facilitação que nos grupos familiares a gente também encontra esses espíritos que nos são simpáticos, que temos afeição e que temos aí a semelhança das inclinações. Isso é a facilitação de Deus para que aquela vida não seja tão só difícil, né? Só de desafios, mas tenhamos ali outro ponto para outros pontos ali que faça com que aquela vida familiar ali seja também prazerosa e feliz, né? Então a gente vai encontrar essa diversidade no grupo familiar. Há uma outra questão aqui. Haverá alguma gradação no nível dos sentimentos afetivos recíprocos desenvolvidos na família? Isso é uma coisa, né? A gente gosta mais de um do que de outro. Isso é uma coisa que sempre um desafio isso daqui, porque muitas vezes os filhos têm isso, né? Gosta mais de fulano do que de Beltrano, gosta mais de... Será que existe isso? Será que existe isso? Uma gradação no nível dos sentimentos afetivos, né? E ele responde, olha, certamente, se iniciarmos pelo casal, verificaremos que a esposa experimentará por seu esposo e este por ela, algo que nunca houver experimentado antes, né? Deveria pelo menos ser assim, porque se relacionou com outras pessoas antes, mas escolheu aquele ou aquela para se casar, é porque aquele ou aquela falou mais alto ao coração, né? E olha aqui, então começando pelo casal, é o que se convencionou chamar de amor conjugal ou passional. Agora vai falar dos filhos, vamos lá. Quando nascem os filhos, o tipo de sentimento envolvido, o amor de mãe e o de pai para com seus rebentos, não é o mesmo experimentado pelo casal. Então não é diferente. Há diferente colorido emocional entre esses diversos níveis de amor. Há profundas e importantes nuances. Numa mesma existência, cada membro da família consanguínea consegue experimentar não somente as emoções de cônjuges, mas igualmente de pai, de mãe, de avós e etc. Porque a gente já foi várias coisas, né? Em diversas... Pensando que não é só essa encarnação, em outros momentos nós assumimos outros papéis, né? Se hoje somos filhos, ontem pudemos ter sido pais, né? E vice-versa. Na medida em que o tempo passa, altera-se o grau de amadurecimento orgânico, psicológico, emocional de cada indivíduo, homem ou mulher, estabelecendo formas diferentes, mais amenas, na maior parte das vezes, no tratamento com terceiros. Nessa fase, comumente, os indivíduos tornam-se pais maduros ou avós, e as manifestações do amor aí têm ingredientes de compreensão, de tolerância jamais pensado antes, o que costuma chamar a atenção dos que acompanharam o antes e testemunham o depois. Então ele está dizendo que conforme a gente vai tendo esse aprendizado, né, e se tornando mais maduros, essas manifestações de amor, elas ficam mais entre os pais, né? Entre os pais há uma maturidade de modo que não existe exatamente um amor a mais por um ou por outro, né? Mas certamente existem aquelas afinidades ali do passado que já foram mais desenvolvidas por um e por outro, mas essa maturidade vai fazendo com que a gente observe e tenha as cautelas necessárias ali para que isso não fique aparente, né? Porque na verdade qual é o objetivo de estar junto em família? É aprender a amar, né? Ali indistintamente. E já está dando aqui o tempo, não dá mais tempo da gente ler uma pergunta, né? Mas são várias as questões aqui, bem interessantes.
vai falar aqui do papel dos avós, né? É bem interessante esse livro aqui. E é isso, né? Para que a gente reflita a respeito da nossa família, né, da nossa família, do nosso comportamento dentro da nossa família, se estamos zelando pela nossa família, atentar por essas sensações, né, e já começarmos a pensar em expandir um pouco mais desse sentimento que a gente devota para os membros da nossa família, começar a tentar expandir mais. Para quê? Para que a gente acelere um pouco esse processo de regeneração, né, em que no mundo as pessoas aprenderão a se amar um pouco mais e indistintamente, né? Agradeço a todos por estarem ouvindo, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Veremos hoje 2 textos, um do livro Algo Mais e o outro do livro Na Obra Cristã. Esses 2 textos também estão compilados no livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Neste livro estão reunidos os textos relacionados aos versículos de Mateus. Esse livro tem como coordenador do trabalho Saulo César Ribeiro. Foi deste livro que eu extraí os textos. Estes textos foram psicografados por Francisco Cândido Xavier. E o texto que nós vamos ver de Mateus é do capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. O primeiro texto está intitulado Autojulgamento. Se te decidires a praticar compreensão, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor, em direção à paz, que se te fará suporte à felicidade. Para isso, é imperioso te situes no lugar dos outros, de modo a que não percas tempo com qualquer julgamento liviano, capaz de arrojar-te em complicações e enganos, por vezes de lastimável e longa duração. Se te observares na condição do agressor, imagina quão valioso se te faria o perdão daqueles a quem houvesse ferido, após reconheceres que te demandaste num momento de desequilíbrio e loucura. Fosses a pessoa encarcerada em penúria e doença, e saberias agradecer os gestos espontâneos de quem te doasse alguns minutos de reconforto ou leves migalhas de auxílio. Caso te visses no lugar da pessoa caída em tentação, reflete se poderias haver resistido com mais eficiência ao assédio das sugestões infelizes. Estivesses na posição daqueles que controlam a fortuna ou o poder, a influência ou a autoridade, e examina por ti mesmo qual seria o teu comportamento. Colocando-te na situação dos companheiros em lágrimas que viram partir entes amados sob a neblina da morte, mentaliza a extensão do sofrimento que te dilapidaria o coração ao perder a companhia daqueles que mais amas. De quando a quando, sujeita-te no silêncio aos testes dessa natureza, dialogando intimamente de ti para contigo, e descobrirás em ti as fontes de renovação espiritual a te nutrirem os sentimentos com novos princípios de tolerância e humanidade. Realmente advertiu-nos Jesus: não julgues para não seres julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. Logo no início do texto, somos chamados a refletir se somos pessoas compreensíveis, se estamos exercitando o amor em nossas ações e em nossas reflexões,
Agindo assim, estaremos no caminho do amor pela conquista da paz que dá suporte à felicidade, ou seja, fazendo essas reflexões sobre nós mesmos. Como conquistar a felicidade sem a prática da paz e do amor? E essa importante conquista não acontece por acaso. Temos que trabalhar em nós essa capacidade de amar o próximo como a nós mesmos. Para esta conquista, uma das nossas ações é aprender a se colocar no lugar do outro, ou seja, quando souber de alguém que cometeu um erro grave, antes de comentar, melhor pensar se estamos na condição daquela pessoa, se estando na condição daquela pessoa, não teria feito a mesma coisa que ela fez. Se agrido alguém hoje, possivelmente amanhã concluo que eu não deveria ter tomado aquela atitude. Como me sentiria então? O que eu gostaria que acontecesse? Certamente gostaria de receber o perdão daquela pessoa que a ofendi. Mas seria fácil pedir o perdão e se justificar? Há aqueles que são dóceis e perdoam, mas há outros que não perdoam. Não julgar o outro, não falar mal do outro para não correr o risco de criar complicações para si mesmo e pode até levar muito tempo para reparar e ser perdoado. Antes de qualquer atitude negativa ao outro, pensemos: e se fizessem a mesma coisa para mim, como eu faria? Como eu reagiria? Será que eu não cometeria o mesmo erro? É preciso nos colocar no lugar do outro para saber se gostaríamos que falassem de nós quando tenhamos errado. Há pessoas que dizemos que caíram em tentações, cometeram erros graves, vergonhosos, mas se nos colocarmos no lugar daquela pessoa, será que faríamos diferente? É preciso observar e refletir que existem condições de vida bem difíceis, momentos bem difíceis, que nem imaginamos. Por exemplo, a miséria, mágoas profundas, Como eu ou você agiríamos se fôssemos uma pessoa de grande fortuna ou uma pessoa que tem poder ou então uma pessoa influente? Como nos comportaríamos diante dos desafios da vida? Agiríamos sempre honestamente em qualquer situação ou poderíamos em determinadas situações fazer uso desse poder? Fica para cada um de nós refletirmos sobre nós mesmos, o que precisamos mudar em nós e em quais situações e quais momentos corremos o risco de errar para depois sofrer o arrependimento. Voltemos ao início desse texto, para finalizar esse e passar para o outro texto. Realmente advertiu-nos Jesus: não julgues para não seres julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. Aqui nós vamos ver agora um outro texto cujo título é Na Obra Cristã. Então, quem está no trabalho da obra cristã, Esse texto foi escrito por Emmanuel, foi ditado por Emmanuel, para que nós, os cristãos, não venhamos a falsear a profecia de que somos portadores, é imprescindível nos atenhamos à obra de amor e luz que nos cabe, na concretização dos princípios do Mestre e Senhor, cuja lição levantamos nos velhos sepulcros da letra em que se nos aprisionava a experiência religiosa. Disse-nos o Senhor: não julgueis para que não sejas julgado. Isso, de certo, não equivale a dizer que é preciso abolir a análise do campo. Isto, de certo, não equivale a dizer que é preciso abolir a análise do nosso campo de inteligência, mas sim que toda condenação é vinagre no pão da fraternidade com que pretendemos nutrir a concórdia entre os homens. Asseverou de outra feita:
serás medido com medida idêntica à que aplicares a teu irmão. Isso também não indica que devemos marchar indiferentes a confrontações e definições necessárias à elevação de nível do progresso que nos é próprio, mas sim que usar as armas da ironia ou da violência com que somos defrontados no roteiro comum será o mesmo que atirar o petróleo à fogueira, com o propósito de extinguir o incêndio da crueldade. Lembremo-nos, na oficina de trabalho a que fomos conduzidos, que somente amando aos inimigos e auxiliando aos que nos perseguem, através do silêncio digno e da oração espontânea, segundo os ensinamentos do Divino Orientador, é que realmente seremos fiéis à luz profética com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã para os tempos novos. Conjuguemos emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos num só objetivo. A obra do genuíno esclarecimento das almas, com base em nosso próprio testemunho de serviço e de amor, na certeza de que, se a árvore, no quadro da natureza, retira do adubo a seiva fecundante que lhe assegura a frutescência, em plenitude de substância e beleza, também nós outros, encravados ainda em nossas próprias imperfeições, podemos retirar delas os mais santos recursos de aprendizado, aproveitando-os na consecução da tarefa edificante que nos compete realizar, atingindo por fim a verdadeira comunhão com aquele que é para nós todos na terra a luz do caminho, o alimento da verdade e o brilho incessante da vida. Nós, em nossas práticas cristãs, devemos nos ocupar em praticar as obras de amor e luz. Somente assim haverá renovação do planeta, passando de planeta para provas e expiações para planeta de regeneração. Com as mudanças das pessoas é que o mundo vai se transformando para melhor. Não devemos julgar os outros, mas podemos analisar para aprendermos uns com os outros a prática das leis divinas. Precisamos estudar a nós mesmos para identificarmos em nós as dificuldades que precisamos vencer e as verdadeiras práticas cristãs que já vivenciamos. Não devemos julgar os outros, pois disse o Senhor que somos medidos conforme a medida que aplicamos aos outros. Devemos ser indiferentes à ironia, pois se respondermos também com ironia, estaremos cometendo os mesmos erros, pois o cristão não deve fugir aos ensinamentos divinos. Seremos realmente fiéis à luz profética quando tivermos a certeza da prática de amar os inimigos e auxiliar os que nos perseguem, através do silêncio digno e da oração espontânea. E assim estaremos colaborando para construir a nova mentalidade cristã no futuro, em novos tempos. Os cristãos precisam ser coerentes entre emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos, com o objetivo para verdadeiro esclarecimento das almas através do exemplo e do amor. Bom, finalizando, desejo que todos tenham uma ótima semana e que possamos buscar este autoconhecimento e as renovações possíveis que podemos realizar em nós.